Oi gente, eu sou a Ana do Entre Pinos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foram as minhas leituras do mês de outubro. Gente, durante o mês de outubro eu li 7 livros, ou melhor, 6 livros e meio, mas como o sétimo é um livro calhamaço, então a gente pode contabilizar aí quase 7 livros mesmo, lidos durante o mês de outubro. Antes de eu começar a contar pra vocês, já deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo como foram suas leituras durante esse mês de outubro, se vocês leram bastante livros de terror, de suspense, entrando no clima aí do mês de Halloween. Qual foi a leitura favorita de vocês? E compartilhe com seus amigos para eles também ficarem conhecendo esses livros que eu vou comentar aqui no vídeo. E se estiver chegando por aqui agora, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum novo vídeo que eu postar por aqui. Então bora lá. O primeiro livro que eu li durante o mês de outubro, que até eu falei sobre ele no vídeo Lendo por 24 horas, eu vou deixar nos cards para quem ainda não assistiu e tiver interesse de ver depois, é Cidade do Vale, do autor Felipe Lara. Eu ganhei esse livro, o e-book, por isso que eu tô deixando a capa passando na tela para vocês verem, em parceria com a editora Palavra e Verso. Ele foi um livro que me surpreendeu, porque eu esperava, quando eu li a sinopse, eu não esperava que os protagonistas fossem jovens. Aqui a gente tem protagonistas adolescentes. Eu comecei a falar sobre ele nesse vídeo, Lendo por 24 horas, mas apesar de o livro ter como protagonistas jovens adolescentes, a história, o livro não é voltado para jovens. Então eu já deixo aqui uma atenção que tem bastante gatilho nesse livro. Então é voltado para um público adulto, acima de 18 anos. Então fica aqui já o alerta. Logo de início, a gente tem um grupinho de amigos, eles estudam juntos na escola e um aluno dessa escola desaparece. Só que esse aluno, ele tem fama de fazer bullying com outras pessoas, sabe? Não é um aluno tão querido assim por todos. Inclusive, nesse grupo de jovens dos protagonistas, eles até teriam motivo, sabe, para ter feito alguma coisa com esse rapaz, com esse garoto da escola que desapareceu. Então, no decorrer da história, vão surgindo algumas suspeitas e novas pessoas desaparecem, alguns começam a aparecer os corpos. Então a gente tem aí um caso ou de assassino em série, ou então é um caso de mais de um assassino. Não dá para saber no começo do livro, porque o autor, eu até comentei isso no outro vídeo, ele começou a escrever quando ele era estudante de psicologia na faculdade. Então eu não sei se é por esse motivo, mas ele colocou bastante assunto aqui no livro. Não tem só essa trama principal de assassinato, desaparecimento e depois o suspense em torno de quem está fazendo isso. Não, fora isso, fora essa parte central, a gente tem casos de estupro, casos de bullying, como eu falei. Tem um personagem que, por ter sofrido bullying, ele começa a se machucar. Então tem muitos casos delicados, tem muitos temas abordados aqui no livro que são bem delicados. A parte do estupro tem um capítulo que é bem descritivo, sabe, da cena de estupro. Então não é um livro mesmo para jovens e é um pouco pesado. Então a gente fica bem impactado, principalmente diante desse capítulo em que foi narrado como foi o estupro da personagem. Então, vocês podem ver que tem várias coisas, vários temas fortes aí abordados no livro. E aí a gente não sabe se trata de vingança, se o assassino ou os assassinos, eles querem se vingar dessas pessoas. Porque até então, as pessoas que estão sendo as vítimas, elas não são boazinhas, elas têm culpa no cartório. Então podem ser casos de assassinos querendo fazer justiça com as próprias mãos,
Mas no meio disso tudo, eles confundem a nossa cabeça, porque eles pegam mesmo os protagonistas e seus familiares e fazem coisas com eles. Eles incluem esses personagens num tipo de jogo, para eles participarem do que está acontecendo ali na cidade. E a cidade, ela é bem pequenininha, então ali todo mundo se conhece. E fica até difícil deles acreditarem que isso esteja acontecendo ali na cidade do Vale. Uma cidade que nunca acontecia nada demais, era sempre bem monótono, e de repente começa a acontecer esses vários crimes. Então é uma história bem misteriosa e que vai ter continuação. O livro termina de um jeito que não dá pra acreditar. Sabe quando você fala assim, não, eu preciso ler a continuação agora? Foi desse jeito. Mas vamos ficar aí na expectativa do autor não demorar para lançar o segundo volume. Eu gostei muito da escrita do Felipe, a narrativa foi bem interessante, principalmente quando os assassinos, aí os criminosos começaram a incluir esses jovens e seus familiares, ficou meio um misto de Pretty Little Liars com Jogos Mortais. Foi algo bem assim. Algumas cenas até um pouco violentas que impactam, fora essa do estupro que eu mencionei. Então, tem que entrar nessa leitura sabendo que vai encontrar tantos assuntos delicados, como também cenas um pouco mais pesadas de violência, enfim. Mas estou aqui na expectativa de ler, estou com muita vontade de ler essa continuação. Espero que o autor não demore para trazer esse livro para a gente. Quem se interessar, ele está disponível no Kindle Unlimited. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem e lerem também. Outra leitura que eu fiz durante esse mês foi Sherlock Holmes, o primeiro volume que vem no box do Sir Arthur Conan Doyle. Aqui a gente tem 2 romances e alguns contos. O primeiro romance é Um Estudo em Vermelho. Gente, o meu primeiro contato com o Sherlock Holmes, eu estava muito animada em conhecer essas histórias, porque eu tinha o meu conhecimento do personagem e da história no modo geral era de filmes, de série, de jogos de videogame. Então uma coisa ou outra eu já conhecia. Por exemplo, as características do Sherlock e a sua amizade com o Dr. Watson. Consegui ver isso agora no livro, né? Conhecer a história mesmo desse personagem foi muito interessante. E o primeiro romance, Um Estudo Vermelho, eu gostei bastante. Ele foi escrito em 1887. E eu acho muito interessante, dou uma dica aqui para vocês, para quem ainda não leu nada do Sherlock Holmes, lê primeiro esse, Um Estudo em Vermelho, porque ele vai apresentar pra gente como foi que o Dr. Watson conheceu Sherlock Holmes, quem é esse personagem, como eles conheceram, como eles passaram a morar junto, a dividir ali a casa do Sherlock Holmes. Então, essa foi a primeira história que o Arthur Conan Doyle escreveu do personagem. Então é legal conhecer como tudo começou. Eu dou essa dica para vocês. E toda a história do Sherlock Holmes, já deu para perceber, ela tem uma fórmula. Assim, alguém o procura, na maioria das histórias, alguém o procura diante de uma situação ali, pedindo para ele a ajuda para descobrir alguma coisa, ou um desaparecimento, ou um roubo, algum caso, algum mistério que precisa da ajuda dele para descobrir. E aí ele faz uma breve entrevista com essa pessoa que precisa de ajuda e depois vai até o local, sai para fazer essa pesquisa, essa investigação e depois ele volta e vai comentando com o Watson sobre o que ele acha que aconteceu. Ele sempre descobre as coisas muito rápido e a gente fica assim até muito surpresa, abismada, como que ele descobriu aquilo? O Watson sempre fica surpreso, principalmente nos primeiros casos, né? Porque ele ainda não conhece a forma de trabalhar do Sherlock. Então, nos primeiros casos, ele fica assim chocado como o Sherlock descobriu isso. E depois ele conta pra gente como foi que ele descobriu. Ele sabia que a pessoa tinha o cabelo de um jeito por causa disso, sabia que a pessoa mancava por causa de tal coisa.
Detalhes que a gente, na hora que ele começa a falar, não tem como, a gente pensa assim, não tem como ele saber disso. E depois ele conta, isso que eu achei muito legal das histórias do Sherlock Holmes. Depois ele conta, ele explica direitinho, dá motivo para ele ter descoberto aquelas coisas. Não é algo do além, sabe, que veio tudo aquilo. Ele vai contando pra gente, é lógico que a pessoa era assim. Você viu como que tava ali o chão, como é que tava a pegada, enfim. É muito legal essa característica aqui da escrita do autor, mostrar pra gente como que o Sherlock Holmes descobria as coisas. Isso pra mim que gosta de livros de investigação, de suspense, nossa, foi incrível. Eu adorei. É claro que tiveram histórias melhores do que outras, na minha opinião. Nos dois romances eram assim. Ele era procurado para descobrir ali o mistério, né? E depois que ele descobria tudo, voltava no tempo para contar um pouco sobre o caso dessa pessoa, de por que ela precisava de ajuda. E depois, no final, vinha a parte em que o Sherlock contava pra gente como ele descobriu, como ele resolveu o caso. No primeiro caso, um estudo em vermelho, o romance foi super fluido, eu gostei bastante da história, ela me prendeu do início ao fim. Porém, no segundo, Sinal dos Quatro, eu achei que na parte que volta para contar um pouco sobre os personagens, foi um pouco cansativo. Na parte que ele estava narrando, o que aconteceu com ele, até chegar na parte que ele precisou de ajuda, né, do Sherlock. Eu achei que essa parte foi bem cansativa. E os contos, eles foram bem breves, foram bem rápidos de ler e seguindo essa fórmula que eu contei. A maioria dos casos são resolvidos, mas tem casos que o Sherlock não conseguiu resolver. A minoria é caso de um ou dois, mas tiveram aqui casos não resolvidos. E você seguindo a leitura em ordem, por exemplo, Um Estudo em Vermelho foi escrito em 1887, depois O Sinal dos Quatro, 1890. As Aventuras de Sherlock Holmes, que se trata de uma coletânea de contos, foram escritos em 1892. Então, tem uma sequência, a gente consegue ver, porque logo no primeiro, que nem eu falei, a gente vê como que eles se conheceram, o Watson e o Sherlock, como começou essa amizade. Depois a gente vai conhecendo os personagens que aparecem em várias histórias, como o Lestrade, e tem mais um investigador também que aparece em mais de um caso aqui. Tem uma mulher aqui numa história que eu acho que vai aparecer em outra história, talvez em um dos próximos volumes, que parece que mexeu com o coração do Sherlock, mas ainda não foi aprofundado isso. Porque o Sherlock, se vocês não conhecem, ele é uma pessoa que não é muito sentimental, né? Então, quando o Watson fala assim brevemente que é uma mulher que mexeu com ele, a gente fica até curiosa para ver como que começou essa história entre ele e essa personagem. Mas ainda não foi abordado em nenhuma dessas histórias aqui desse livro, só foi mencionado pelo Watson. E aí a gente vê também o Watson se casando. Chega um momento em algum conto em que o Watson não mora mais com o Sherlock. Então, essa linha do tempo, essas coisas a gente só percebe, só tem relevância se a gente lê em ordem, né? Apesar de cada história ser iniciada e concluída no próprio romance ou no próprio conto, tem essa continuidade aí entre os personagens, o relacionamento entre eles, que eu acho que é bem legal ler em ordem. Então foi bem interessante ler e conhecer finalmente as histórias do Sherlock Holmes. Eu adorei a escrita do Sir Arthur Conan Doyle, ela é muito fluida, tem um pouco de humor na forma que ele criou os personagens, principalmente Sherlock Holmes. E as pistas, né, que são dadas em cada começo de história faz a nossa cabeça trabalhar para a gente também descobrir junto com o Sherlock, tentar investigar esse caso, tentar descobrir esse mistério. Tiveram alguns casos, poucos, de, sei lá, um ou dois casos que eu consegui descobrir o mistério. E é bem legal. Para quem ama suspense, gente, eu acho muito interessante
conhecer a história desse detetive aqui tão famoso. Não vejo a hora de pegar o segundo volume para dar continuidade às histórias do Sherlock Holmes. Um livro que eu concluí nesse mês de outubro, mas que eu iniciei no começo de setembro, foi Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Esse daqui, ele foi a leitura conjunta nesses 2 meses, lá do meu grupinho do WhatsApp. E a gente sabia que o autor tinha se inspirado bastante nas histórias do Stephen King. E dá até pra gente ver uma semelhança. Mas o livro, ele é um suspense que poderia ter um pezinho aí no terror, porque ele tem umas cenas bem, assim, arrepiantes. Mas eu achei que ele começa bem misterioso e depois, da metade pra frente, mais ou menos, o autor começou a se enrolar um pouco. Se não fosse pela escrita dele ser tão fluida, que ele é um calhamaço, mas não dá pra perceber. Você lê, termina um capítulo muito rápido, até porque os capítulos eles são bem curtos. E até a metade, o mistério chamava a gente para o próximo capítulo. Mas a partir do meio para frente, a gente lia rápido só por causa da fluidez. Porque a história começou a ficar um pouco travada ali. A gente dá para perceber que o autor ele começou a enrolar um pouco e não saía muito do lugar. Demorou muito para ele concluir, para ele mostrar pra gente o que estava acontecendo ali. E quando ele conseguiu fazer isso no final, muita gente ali no grupo, incluindo eu, achou que ele se perdeu. Não foi nada do que a gente imaginou no início. Aqui o primeiro capítulo se passa 50 anos antes da história, com o personagem David. Ele é uma criança que ele tá correndo durante a noite ali na rua, fugindo aparentemente de alguma coisa. Ele até fala sobre uma tal mulher sibilante, parece que ele tá fugindo dessa mulher sibilante, e ele tem que ficar no meio da rua, porque se ele for para as sombras, ele corre perigo. Então a gente tem ali um primeiro capítulo bem movimentado, bem agitado, e depois no próximo já são 50 anos depois, e já começa a ser narrado por outra criança, para o Christopher, de 7 anos. E a gente não sabe o que aconteceu com esse David. E até no decorrer da leitura lá no grupo, a gente começou a criar várias teorias de quem seria esse David, se tinha alguma relação com o Christopher. No comecinho da história, ali no segundo capítulo com o Christopher, eles estão chegando numa nova cidade. Eles estão se mudando, ele e a sua mãe, fugidos do antigo namorado da mãe, que ele era bastante agressivo. Então eles estão chegando nessa cidade sem conhecer ninguém, sem ter onde ficar, mas logo eles se estabilizam ali e o Christopher começa a estudar numa nova escola. E nesse meio tempo ele começa a ouvir vozes, ele começa a enxergar algumas coisas, tipo uma nuvem. Ele é atraído até um bosque e de repente ele desaparece por uns dias, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E aí depois desse desaparecimento, ele volta a uma outra criança e todo o mistério ali começa a acontecer. A gente fica tentando descobrir o que aconteceu com ele, com o Christopher, fica tentando descobrir quem é esse amigo imaginário dele, com quem ele conversa, fica tentando descobrir também essas mudanças em volta dele, da mãe, como que aconteceram. Enfim, tem bastante mistério na história, gente. E tem, como eu falei, várias cenas que deixa a gente um pouco aflito. Nesse desaparecimento dele, quando ele entra no bosque, ele começa a falar o que ele tá vendo, o que ele tá ouvindo. Parece que tem uma criança rindo e depois ele vê umas pegadas. O toque, quando ele coloca a mão numa árvore, ele fala que parece pele humana. Então tem umas coisas bem assim, sabe? Que dá pra deixar a gente arrepiado mesmo. Mas depois é aquilo que eu falei. Infelizmente, não sei, essa foi a minha opinião. Eu achei que o autor meio que se perdeu um pouco aí, no meio da história. No meio da história tem um baita de um plot. Gente,
Ninguém do grupo estava esperando isso. Eu fiquei boca aberta quando eu li. Falei, gente, não acredito. Então, tinha tudo para ser um ótimo suspense, mas que, ao meu ver, o autor não conseguiu concluir tão bem a história. Vocês já leram? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história aqui. Gente, agora os próximos livros que eu vou comentar, eu vou falar bem brevemente, porque tem vlogs de leitura comentando sobre a experiência de leitura que eu tive com cada um desses. Então, eu só vou mencionar que eu li durante esse mês, mas eu vou deixar todos os links desses vídeos aqui nos cards para vocês conferirem depois, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre cada um deles, que eu falo com bastante detalhes sobre cada um desses daqui. Como, por exemplo, O Homem Sussurro, do Alex North. Eu gravei vlog de leitura, foi o vlog dos encalhados do mês. Esse daqui, ele é um suspense policial. A gente tem um homem que... ele é conhecido como Homem Sussurro porque ele atrai crianças falando em voz baixa do lado de fora da casa. Então, ele sussurra através do lado de fora das janelas, atraindo essas crianças. E tiveram 5 casos no passado de crianças desaparecidas e mortas por esse assassino, por esse homem sussurro. E no tempo presente da história, o homem sussurro, ele tá preso, só que novas crianças desapareceram. Então aqui os investigadores, eles estão tentando descobrir se essa nova pessoa tem alguma conexão com o homem sussurro, se é um cúmplice que ficou à solta, ou se é alguém querendo copiar o modo de agir do serial killer. E a gente acompanha esses detetives na investigação. Eu gostei bastante, mais uma narrativa muito fluida que prende. Gostei muito da escrita do Alex North, até comentei com vocês lá no vlog que eu ia procurar outro livro que ele escreveu. Eu não consegui encontrar nenhum livro em português, mas tem outros livros disponíveis na Amazon em inglês. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber um pouco mais sobre a história, vão dar uma olhada lá no vlog de leitura, que eu vou deixar o link aí nos cards. Outro livro que eu também gravei vlog, dessa vez vlog de lançamento para o mês, foi Desenhos Ocultos, do autor Jason Rekulak. Também foi uma leitura muito boa. Aqui é um suspense muito diferente do anterior, do Homem Sussurro. A gente tem um misto de suspense psicológico com um suspense sobrenatural. Eu até comentei no vlog que eu me lembrei muito do filme Mistério da Libélula. Aqui a gente tem o personagem Ted, de 5 anos, que adora desenhar. Porém, os seus desenhos começam a dar uma evoluída. Eu vou mostrar para vocês. Assim eram os desenhos dele inicialmente. Desenhos de criança comuns. Mas depois os desenhos dele começam a evoluir. E olha aqui, ó, um exemplo de desenho que não parece que foram feitos por criança. E a babá, a Mallory, ela chegou ali na casa dessa família para cuidar dessa criança. E ela começa a achar muito estranho esses desenhos tão bem feitos pelo Ted. E ela começa a pesquisar um pouco mais sobre isso, sobre a família, sobre o que pode estar acontecendo ali. Só que a própria Mallory também tem um motivo de estar enxergando coisa que pode não existir. Então, é um suspense bem legal, dá pra você suspeitar de muita coisa aqui. Vai lá conferir o meu vlog pra descobrir o que tá acontecendo ali com essa criança que começa a evoluir aí o seu dom de artista, a desenhar bem melhor. Vai lá descobrir lá no vlog um pouco mais sobre esse suspense sobrenatural, porque vale bastante a pena. Ele foi um lançamento da Intrínseca agora para o mês de outubro mesmo, por isso que eu escolhi ele, porque ele tinha tudo a ver com o clima de suspense aí do Halloween. Esses próximos 2 aqui eu li durante a minha mini maratona de Halloween. Também comentei com mais detalhes sobre essas 2 leituras nesse vídeo. Vou deixar nos cards o link para vocês verem depois. Que foram Menina Má, do William Mark. Aqui a gente tem um caso de psicopatia. A menina, a Rhoda, é o nome dela, só tem 8 anos, gente. E é de impressionar as atitudes dela.
Ela é uma criança que ela não tem remorso nenhum pelas coisas que ela faz. E ela muitas vezes parece uma atriz. Ela é totalmente dissimulada. Ela se comporta como os outros esperam que ela se comporte e não como ela está se sentindo mesmo, sabe? Às vezes ela tá ali conversando com a mãe e ela fala alguma coisa que a mãe estranha. Então ela vê pela fisionomia da mãe que a mãe estranhou, ou que a mãe não gostou muito do que ela falou, que tá desconfiada. Então ela já pensa que ela tem que mudar de atitude, tem que falar uma outra coisa para agradar a mãe dela. Então ela vai lá, ela muda completamente o seu comportamento, o seu humor naquele momento e tenta ali puxar a mãe de volta para si, conquistar a mãe de novo ali naquele momento. E a gente vendo isso durante a leitura é de impressionar. Gostei muito da escrita do autor. É um livro que foi escrito em 1954, mas que tem características, tem coisas que o autor escreveu aqui que parece que foi escrito agora, né, na nossa época. Um pouco da edição para vocês conhecerem. É da Dark Side. Achei bem bonita a edição. Então, gente, vão lá conferir o vídeo, ver o que eu achei, ver com mais detalhes a minha opinião sobre Menina Má, porque vale a pena. Foi um livro que eu gostei bastante. O último livro que eu tenho para mostrar para vocês é Alguém que Você Conhece, da Shari Lapena, que é a mesma autora de Um Casal que Mora ao Lado. Foi um suspense muito bom. Nossa, esse suspense aqui é daqueles que eu gosto mesmo, que você fica, é num ritmo frenético, você fica tentando descobrir ali. Logo no começo, no primeiro capítulo, acho que é um prólogo. Deixa eu confirmar se é um prólogo. Tem um assassinato acontecendo ali. Uma mulher é brutalmente assassinada por alguém. Brutalmente mesmo, é uma cena bem violenta. Fica aqui um alerta até. E aí depois disso, a polícia começa a investigar o desaparecimento dela. E depois descobre que ela foi assassinada. E aí começa a ver ali dentre os conhecidos dessa mulher, entre eles o seu marido, amigos ali, vizinhos, para ver quem que poderia ter feito isso com essa personagem. E é incrível que os personagens, cada um ali dos suspeitos, tem motivo e tem a possibilidade de ter cometido esse crime. Então, eu tinha em mente, desde o início, que tal pessoa tinha matado a mulher. Fiquei o livro inteiro imaginando isso. E para chegar no final e ter percebido que eu fui trouxa, porque não foi esse personagem, foi um outro personagem que cometeu o assassinato. Então eu errei feio na minha aposta. Mas aqui no comecinho do livro, a autora ela faz um comentário ali que na minha cabeça era esse e eu não conseguia enxergar outro. Mas você consegue suspeitar de vários outros no decorrer da história. Em paralelo a esse crime central, tem aqui um adolescente que invadiu algumas casas e a sua mãe, quando descobre, ela envia umas cartas para algumas dessas casas pedindo desculpas e falando que o filho dela tinha invadido a casa, mas que não tinha roubado nada, não tinha feito nada demais, só que de forma anônima, né? Em uma dessas casas, a dona não fica em paz. Quando ela descobre, quando ela lê essa carta, ela não fica em paz. E ela começa a bater de porta em porta na vizinhança para tentar descobrir quem foi esse adolescente. E isso também apesar de ser uma coisa que a gente sabe quem foi, o mistério fica por conta de será que ela vai descobrir? Será que isso vai levar a uma outra coisa? Porque ela tá mexendo com a cabeça de toda a vizinhança ali, falando sobre a invasão. Enfim, e é na mesma vizinhança onde a mulher que foi assassinada morava. Então toda a história se passa ali. Todos os personagens eles se conhecem e tá tudo meio que conectado. Gente, eu adorei esse livro, recomendo demais para vocês que gostam de bom suspense. Ele vai ser lançado pela editora Record, então fiquem atentos. Assim que eu descobrir que a editora vai anunciar a pré-venda, eu venho comentar com vocês, porque é um ótimo livro. Então essas foram as leituras do mês de outubro. Como eu falei, 7 livros, 6,5 aí, né? Se você contar que metade do livro O Amigo Imaginário eu já tinha lido em setembro.
Então, 6,5 livros. Mas vamos lá conferir os outros vlogs para vocês verem como que foi a minha experiência de leitura desses últimos 4 livros aqui que eu mencionei para vocês. Então, foi um mês em que eu li bastante e eu li bastante suspense, né? Foi praticamente todos os livros aqui foram suspense, gênero que eu amo. Então foi perfeito. Agora me conta vocês aqui embaixo nos comentários quais foram os livros que vocês leram durante esse mês e qual foi o seu preferido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like se ainda não deixaram. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, gente.